Paz seja convosco. Amém. Não consegui colocar a musiquinha, mas só o comecinho dela a gente já viu que tá meio errado, né? Quero subir o mais alto que eu puder. Na verdade, você não precisa subir mais alto, não. Você precisa descer o mais rápido possível. Como João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Não tem que subir mais alto, não. Mas é interessante a música do nosso irmão Regis Danese, que foi um hit há uns 10 anos atrás, em que todos cantavam essa música, às vezes nem sabia o que estava cantando, mas gostava. E aí era em espírita, em culto afro, todo quanto é lugar essa música é tocada. A palavra de Deus diz que importa que o nome dele seja proclamado, então graças a Deus. Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo nesse segundo período, em que nós, se Deus assim o permitir, nós estaremos finalizando o Não Roubarás. Não sei se a gente vai conseguir usar o tempo da escola bíblica todo, mas vamos discorrer com calma aí. Bom, falamos da história de Zaqueu, eu li o texto, né? A história ela conta muito mais do que o que nós lemos, vamos dizer assim, superficialmente. Em sua passagem, Jesus olha para a árvore, fala com Zaqueu e diz que vai se hospedar na casa dele. Com isso, traz a ele e a sua família salvação. Nós queremos nos concentrar neste momento, não na salvação, que é importantíssima, não no sentido de Zaqueu ele ter subido na árvore, lá no espinheiro para ver Cristo, mas no sentido de que Zaqueu ele era reconhecidamente um pecador, quebrador, ou digamos que quebrou o 8º mandamento. Mas ele não é apresentado como Acabe, que quebrou o 8º mandamento e não se arrependeu, mas uma pessoa que se arrependeu, e nós vamos focar exatamente nessa parte. Ele, Zaqueu, foi tocado pelo Espírito Santo. Não há nenhuma mudança que você possa fazer na sua vida ou conseguir fazer na sua vida se não houver a ação do Espírito Santo de Deus. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, desenvolvendo uma profunda convicção dos erros praticados, porque o Espírito Santo ele te convence do pecado, justiça e do Juízo e justiça. Juízo, justiça, justiça e juízo. Ele é convencido dos seus erros praticados, passando da convicção à ação, porque você pode ficar aquilo só no ambiente da sua mente ou pôr em prática. Lembra quando nós estudamos Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito? Em que você pode ter a sua mente atitudes bondosas, a sua mente fica preocupadinha, mas não faz nada, e aí a ação é a benignidade. Ele foi tocado pelo Espírito Santo, desenvolvendo uma profunda convicção dos seus erros praticados, passando da convicção para a ação. Zaqueu cria coragem e se prepara para indenizar aqueles a quem tinha defraudado. Ele ia perder muito dinheiro, muito em respeito. Talvez a sua esposa brigasse com ele. Talvez seus filhos reclamassem da herança que iria ser reduzida, mas ele tomou essa decisão. Ele foi tocado pelo Espírito Santo e assim ele começou a indenizar, ou disse que iria indenizar aqueles que havia defraudado. A desonestidade é geralmente motivada pelo apego e ansiedade com relação aos bens materiais e ao dinheiro. Quanto mais você tem, mais você se angustia em perder algo. Então, quando você é uma pessoa abastada, você tem uma conta bancária, quando a menor possibilidade de você perder algo, você fica ansioso e fica angustiado. Nós nos esquecemos do que Deus nos concedeu na semana que passou. Hoje é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo dia. Então, o que aconteceu na sua vida do domingo passado até ontem, o sábado? Se você se fixasse mais em ações de graça, ao invés de olhar o que vai acontecer ou tentar programar o que vai acontecer, eu não sou alheio a esse problema. As minhas angústias e ansiedades são exatamente porque eu não estou olhando para o dia de hoje, eu estou olhando para o dia de amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. Não quer dizer que você não tem que se programar, não é isso. Mas nós ficamos ansiosos e angustiados. Abre em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo
capítulo 6, vou ler do verso 6 a 10. 1 Timóteo 6, de 6 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versos de 6 a 10, assim diz a palavra de Deus. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que o apóstolo Paulo está falando a Timóteo é que a riqueza não está nos seus bens, e sim na sua piedade, com o contentamento. Eu sou satisfeito com o que eu tenho. Eu quero crescer sim, mas eu não vivo para isso. Verso 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Pessoas falecem e não levam nada. Os egípcios, eles, para tentar arrumar de uma maneira, a pessoa era morta, morria, né? E aí ela era toda embalsamada, o faraó em especial, e colocava dentro da tumba os seus bens, o seu ouro, os seus objetos pessoais, os seus servos, colocava lá também a sua esposa. Todo mundo morria ali. Verso 8, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Faltou alimento para você nessa semana? Algum dia você deixou de comer? Talvez você não tenha comido filé mignon, mas o pão com ovo. Você comeu? Você andou pelado? Não. O apóstolo Paulo fala, tendo sustento e com que vestir, estejais contentes. Verso 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição. A condição é, a busca da riqueza de uma maneira desmedida faz com que é como se alguém pegasse você dentro de uma piscina e enfiasse a sua cabeça lá dentro e segurasse. Verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. A busca exacerbada de recursos faz com que você se afaste do Senhor. Falta na dominical, falta num culto. Graças a Deus isso aí foi meio que extirpado da nossa igreja. Exceto situações específicas que eu mesmo abençoo. Mas a situação em regra é o dia do Senhor, é do Senhor. Ah, mas e a limpeza? Não é dia disso. O princípio da restituição, praticado por Zaqueu, está muito ausente das relações sociais e leis atuais, mas é uma forma eficaz para promover a honestidade e o respeito à propriedade alheia, bem como para promover a reparação e restauração do pecador à sociedade. Imagine um desses homens que aparece na mídia que desviou 1.000 e ele tivesse que devolver 7.000, em que ele visse, inclusive, os seus familiares passando necessidade. Será que ele iria arriscar? Por que eles arriscam? Nesse incidente de Zaqueu destacamos o seguinte. Primeiro, Jesus não hesitou em reconhecer a clara evidência da salvação na atitude de Zaqueu, verso 9. A atitude de Zaqueu não levou à salvação, mas foi um testemunho, uma testificação da salvação, e Jesus conseguiu ver isso. Quantos hoje em dia ficam apenas nas palavras? Quantos professam o cristianismo, mas não demonstram qualquer evidência dessa crença em seus negócios particulares e profissionais? Honestidade é um dos grandes exemplos que podem dar ao mundo de que somos diferentes e de que temos um Senhor diferente, a honestidade. Segundo, Zaqueu mostrou desprendimento dos bens materiais e concentração nas coisas eternas. O ouro passa. As riquezas, elas são consumidas por traças, mas o que vem do Senhor é eterno. A desonestidade com frequência não ocorre por necessidade, mas por amor ao dinheiro. A regra não é que as pessoas elas são ladrões, que elas são desonestas porque estão passando por necessidades, e sim porque são sem vergonhas. Note que o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, 17 a 31, que nós já lemos, não hoje, mas lemos em outra passagem, ele retirou-se triste quando Jesus disse:
Abre mão dos seus bens materiais e me segue. Você vai ter um reino nos céus. A atitude de Zaqueu foi diferente daquele homem. Qual é a sua atitude? Você abre mão ou você retém? Não existe situação de pecado que Cristo não resolva. Ponto. Da mais grave aos nossos olhos, porque pecado é pecado, ao mais simples, que a nossa mente acha que é mais simples. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Verso 10. Zaqueu era um fiscal de impostos, classe tão odiada e considerada por muitos irrecuperável, mas já tinha Mateus como coletor de impostos lá naquele grupo. Ele era um dos chefes e era rico. Riqueza possivelmente forjada em cima de extorsões. Olha, eu tenho que te cobrar 1.000 de imposto. Me dá 200 aqui por fora, que eu dou uma quebradinha no imposto para você. Jesus não manda Zaqueu abandonar a profissão dele. João Batista, ele também não fala com os soldados e os fiscais, abandonem a prática, mas João Batista falava assim, contenta-se com aquilo que você recebe. Porque também naquele tempo as pessoas falavam assim, olha, soldado, faz vista grossa para o meu comércio, faz vista grossa para o que eu estou fazendo, e eu te dou um dinheiro. João Batista fala, se contenta com o seu soldo, com o seu salário. Deus espera o nosso desempenho honesto, honrado, nas situações em que Ele nos colocou nessa vida. Ele prepara situações para que você ou honre, ou então para que você o envergonhe. As situações são preparadas por Ele e a responsabilidade é sua. Que Ele, Deus, possa abençoar os nossos esforços e o nosso testemunho para que vivamos vidas transparentes e sinceras, nem que seja a partir de agora. Zaqueu viveu a vida inteira dele roubando. Se você se encontra numa condição de defraudar, eu vou citar algumas condições nos dias de hoje. Se você está nessa situação, se corrija. O 8º mandamento hoje. Nós somos culpados de quebrá-lo? É muito importante que apliquemos o 8º mandamento à nossa situação. Rouba. Não apenas a que anda de mão armada. E às vezes a gente fala assim, aquele cara que é ladrão, que rouba, é aquele apenas que está andando com a rua e rouba um, rouba outro. Mas nós podemos reconhecer aqueles que falam o crime do colarinho branco. Pastor, mas você está com a blusa cinza. Gente, não é isso. Colarinho branco não é porque ele tem o colarinho branco. É uma pessoa que não está mal vestida, é uma pessoa que está muito bem vestida. Rouba não apenas o que anda de arma em punho, assaltando as pessoas na calada da noite, ou que entram atirando em um banco. Essas são situações óbvias da quebra do 8º mandamento. Não furtarás, não roubarás. Mas nós próprios, eu e você, estamos sempre em grande perigo de quebrar este mandamento. Ou bem mais próximos daqueles que o quebram do que pensamos. Às vezes a gente acha que a gente está muito longe de um pecado como esse, mas a gente está muito mais próximo do que a gente imagina. E eu vou dar alguns exemplos para você. Separei aí uns 10 exemplos mais ou menos. Nós vamos ler textos bíblicos, eu não vou esperar, se você for rápido você vai achar comigo. O primeiro texto é Efésios 4, 28. Você pode usar teu celular para ser mais rápido. Efésios 4, 28 diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Quando você finge estar trabalhando e não está, você está quebrando o 8º mandamento. Você está roubando o seu chefe, a sua empresa. Mateus capítulo 22, 21. Se eu achar algum que eu preciso me deter mais tempo, eu vou me deter, mas eu acho que é bem claro o texto bíblico com o que eu estou falando. Mateus 22, 21 diz: respondeu de César, aqueles estavam questionando o negócio de pagamento de imposto. Responderam, e ele lhes perguntou: de quem é essa inscrição? 20.
Responderam: de César. Então disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando nós compramos sem nota fiscal, por exemplo, para sair mais barato para a gente, você não está dando a César o que é de César, ao governo aquilo que é. Ah, mas eles roubam, pastor. Não importa. Isso não é da sua alçada. Provérbios 13:11. Pastor, eu não estou conseguindo anotar os versículos. Depois você me pede no privado, eu passo para você. Provérbios 13:11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Quando procuramos ganho ou dinheiro fora do esforço legítimo do nosso trabalho, nós estamos roubando. Quando você tenta fazer alguma gambiarrinha aqui... Como que é isso, pastor? Ah, eu estou visitando... eu estou fazendo uma viagem de negócios e aí me colocado um valor lá para eu gastar com refeição. Aí eu pego e diz que eu gastei mais, peguei uma nota falsa e dou o dinheiro para o cara lá, roubo. Malaquias capítulo 3, versos de 11 a 11. Ih, pastor, você tinha que ir em Malaquias, né? Pois é, não sou nem eu que estou indo. Malaquias o quê? Malaquias capítulo 3. Opa. Não é que... Malaquias capítulo 3. Versos 8, 9, 10 e 11. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar sobre vós bênção sem medida. Quando deixamos de reconhecer que Deus nos concedeu a provisão, através dos nossos dízimos e ofertas, nós estamos agindo como ladrões. Também quebram o 8º mandamento. Todos os que adulteram pesos ou medidas, ou a própria mercadoria, enganando os compradores. Então você vai lá vender e fala assim: olha, eu estou vendendo aqui, vamos pegar o exemplo dos nossos irmãos lá que vendem flores. Ó, nesse buquê aqui tem 12 rosas, 12 botões de rosa. Aí você coloca 11 em vez de 12 e cobra o mesmo preço. Ou você pega um saco de um negócio que tem um peso maior, tentando pagar a menos. Todos que adulteram pesos e medidas ou a própria mercadoria, troca a etiqueta. Deixa eu pegar essa etiqueta aqui que é que antes não tinha código de barra, né? Aí você trocava a etiqueta, né? Então eu pegava a etiqueta do mais caro e colocava no mais barato, no mais barato, no mais caro. E você pegava o produto melhor e pagava menos. Deuteronômio capítulo 25. Deuteronômio capítulo 25. Versos 13, 14 e 15. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terá duas sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo, para que se prolongue os seus dias na terra, que te dá o Senhor teu Deus. Olha como é sério. Deus está falando que as pessoas que trabalham com pesos diferentes vão ter uma vida curta. Colossenses 4:1. Colossenses capítulo 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Todos os que atrasam o pagamento dos empregados ou os remuneram injustamente são ladrões. Você sabe que você tem que pagar mais, você pode pagar mais e você faz questão de segurar para você ter mais. Tiago capítulo 5, verso 4. Tiago capítulo 5.
Verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Todos que se envolvem em esquemas para roubar o dinheiro arrecadado dos impostos, muitas vezes destinados à beneficência e cuidado, são ladrões. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versos 22 e 23. A tua prata se tornou em escória, lixo. O teu licor se misturou com água. Deixa eu ver aqui, 22 e 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensa. Não defendem o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. De quem ele está falando? Dos líderes, dos governantes. Pessoas que têm nas mãos o poder para fazer a diferença com o povo e não fazem. Êxodo capítulo 23, verso 8. Êxodo 23, verso 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Quando se aceitam presentes para executarem as suas obrigações, você quebra o mandamento. Tem obrigações a ser feitas. Você não tem que receber nada em troca, é a sua obrigação. Isso aí fala de subornos. Quando emitem moeda diluindo o valor real da mesma, então isso faz o governo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Está se imprimindo mais dinheiro, mas o que acontece é que quando você gera mais dinheiro, você perde uma coisa semelhante a um lastro que tinha anteriormente, década de 70, talvez um pouco, começando 80. Cada nota de dinheiro, vamos dizer real, não era de real, mas cada nota, cada unidade, ela tinha o peso referente em ouro. Então o que aconteceu é que cada vez mais esse lastro foi sumindo até que não existe mais. Então você gera muito dinheiro. Se todo mundo decidir ir lá pegar o dinheiro na conta do banco, sabe o que vai acontecer? Não tem. Porque essas negociações elas ficam como se o dinheiro existisse de uma forma virtual. Se as pessoas, os governantes, eles geram e emitem mais dinheiro, eles também estão roubando o povo. Quando se cria empregos em empresas fictícias, seguro-desemprego, vamos fazer um acordinho, seguro emergencial, auxílio emergencial. Quantas pessoas, funcionários públicos ganhando aí 10, 20, 30 mil reais recebendo? Vi uma notícia que o Itaú, ele mandou embora uma leva de gente que estava recebendo auxílio emergencial sem precisar. Ladrões. Quando inventam fundos e impostos com supostos fins beneficentes. Gente, quem faz isso? Um monte de gente. Vamos fazer uma ação entre amigos, pega a foto de qualquer pessoa, fala, olha, a fulana de tal está com câncer e ela precisa, conta-se uma história triste, faz com que você dê dinheiro. Ladrão. Quando promovem o superfaturamento de obras, a gente vê isso demais, para desviarem fundos e embolsarem vultosas comissões. Ladrões. Quanto custa isso? Custa tanto. Ah, mas eu tenho que dar uma parte para o fulano, senão ele não aprova. Eu tenho que, se eu não cuidar do fiscal, ele também não aceita, não aprova. Está errado. Ninguém gosta de ser chamado de ladrão. Mas é isso que a gente é. Eu citei alguns casos, mas isso não é exaustivo. O que é exaustivo? Ah, porque é cansativo, pastor. Eu subir a escada, carregar as coisas é cansativo. Não, não é exaustivo nesse sentido. Exaustivo é que você abrange todos os exemplos. Não. Tem coisas que você faz que é roubo. Coisas pequenas. Um gato. Você contratar um serviço gato na internet.
Você fazer gato na luz, gato na água. Isso está errado. Não está aqui, não está, mas é roubo. Ninguém gosta de chamar de ladrão. Mas você é ladrão. Eu sou ladrão. Quando alguém é assim classificado, a própria lei escrita no coração dos homens repudia o assalto à propriedade alheia e gera vergonha. Se alguém te tirar alguma coisa, você vai pular. E por que você pode? É interessante quando a gente vê aqueles filmes de traficantes. Os traficantes eles vão, fazem, os ladrões vão, fazem. E aí a pessoa se defende e mata o traficante ou mata o ladrão. Aí a pessoa vai querer vingar o irmão que morreu. Que coisa mais esdrúxula. O cara estava lá, em flagrante assalto, tentativa de assassinato. Se você se defender, você ainda é punido. O coração dos homens não aceita que eles sejam defraudados, mas o próximo não tem problema. Conforme nós já falamos daquele exemplo do Gerson, né? É importante você levar vantagem em tudo, certo? Mas estamos vigilantes o suficiente e vivemos de forma honesta e transparente para andarmos sem envergonhar o nosso nome. Você anda sem envergonhar o seu nome? Melhor, as suas atitudes, elas testificam de uma pessoa de Deus ou um ladrão? As pessoas olham para você com respeito ou com desrespeito? As pessoas reconhecem em você, quando eu digo você, eu e você, tá? Quando as pessoas veem em você, eles reconhecem um homem de Deus e uma mulher de Deus? Ou um sem vergonha? Será que quando nós proclamamos o Evangelho com as nossas bocas, nós estamos vivendo ele com as nossas vidas? Será que as pessoas elas estão recebendo a palavra devidamente com o seu testemunho? Com a sua ação? Entenda que reveses e dificuldades eles ocorrem. Eu estou falando sem vergonhice. Você tem que não fazer. Ou tem que fazer de uma forma que é possível, você não faz para se privilegiar. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurada aquela pessoa que ela é honesta, em que ela não defrauda. E para que ela possa ser pacificadora, ela não tem que ter naquela discussão ali nada que ela vá ganhar em troca. Então eu não tenho como intermediar como pacificador uma situação em que eu vou ser beneficiado. Estamos vigilantes o suficiente e vivendo de forma honesta e transparente para andarmos sem envergonhar o nosso nome e o Evangelho ao qual nós professamos crer? Essa é a pergunta do dia para você. Alguns vão parar para pensar. Outros, na hora que eu falar amém, esquece, vamos tocar o barco, amanhã é segunda-feira e eu tenho que me virar. Que Deus nos ajude a manter o nosso testemunho. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo estudo do 8º mandamento. Não furtarás. De quantas formas, Pai, nós temos roubado? Roubado o nosso próximo e, consequentemente, roubado a Deus. Peço, Pai querido, que o Senhor me constrange, que o Senhor me leve, Pai querido, ao arrependimento e que, se possível, eu possa repor aquilo que foi roubado. Oro em nome de Jesus. Amém. Estava vendo ontem uma série, chama Pesadelo na Cozinha, com aquele chefe, Jacan, que também trabalha no Masterchef. E aí ele entra no restaurante, ele olhava lá naquela cena lá, e ele viu um monte de carne meio assim, sabe quando ela faz careta? E ele falava assim, você vai matar o teu cliente. Ele está comprando um produto bom e você está cobrando dele um produto bom e você está entregando um produto estragado. Ladrões. Ladrões. E ele falava assim, você comprou carne? Usa hoje. Refrigerado. Usa amanhã. Não usou? Acabou? Lixo.
Quando você usa uma coisa estragada, você engana a pessoa que está recebendo. Você está cometendo um roubo. Cuidado com aquilo que você rouba. Imposto de renda, dízimos e ofertas, ajudas a pessoas. Cuidado com isso. Deus te abençoe. Agradeço a Deus pela sua vida, por esse tempo que nós tivemos juntos. Nós vamos parar um pouquinho antes, não vou ficar enrolando não, tá? Quero só orar pelo seu dia. À noite, se Deus assim o permitir, nós nos encontramos novamente. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo na Tua presença e pedimos a Ti que o Senhor guarde a nossa tarde, guarde o nosso almoço, o nosso descanso à tarde e que nós possamos nos encontrar à noite para ouvir a Tua santa e bendita palavra. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe, te conceda a graça.